Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a todos da família da TV Metrópole, canal 16.1, que nos acompanham todas as manhãs do domingo. E você que está aí no YouTube, no Fala Comandante Podcast, não esquece, curte, faz aquele comentário básico, compartilha para outras pessoas conhecerem essas figuras impolutas, essas referências que tem história para contar, muito bacana para você. E também se inscreve no canal. Carlos Moreira está aqui desatento, mas eu me lembrei que também é importante se inscrever no canal. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. É só dando na coxa, meu amigo. Aí não vai não, viu? Ah, já falou, já me apresentou, né? Quem é você? Bom, a gente vai falar agora do nosso convidado. Eu já sou conhecido demais, estou na mídia. Olha aí, viu? Nosso candidato foi ótimo, né? O nosso convidado... Quem sabe ele possa ser nosso futuro candidato. Ele tem perfil, viu? Tem perfil. O homem, a estampa do homem, eu vou te contar. Tá? Hoje ele tá diferenciado, viu? Roupa de marca, cabelinho na régua. Eu pensei que ele viria de vermelho. Não. Eu já imaginei outra cor. Vermelho, não. Vermelho, não. Que é a cor eu sei. Da instituição que ele faz parte. Muitas vezes Bombeiros. as pessoas confundem essa questão de cores com questões partidárias. É porque ele é do Corpo de Bombeiros. Aí. Não é? Mas antes do Corpo de Bombeiros ele foi marinheiro. E também é advogado, bacharel em Direito, né? Ele tem um AB. E o homem tá... Aí, rapaz. O homem é doutor, o homem é especial. Continência, doutor. Estamos falando de quem? Cabo Feitosa. Carlos Feitosa. Eu quero chamar de Cabo Feitosa. Posso chamar de Cabo Feitosa? Fica à vontade. Meu irmão, é uma satisfação tê-lo conosco aqui no nosso podcast Fala Comandante. Você que é o primeiro diretor bombeiro da história da Aspra, compondo a diretoria executiva, né? Nos honra também sendo nosso diretor, na nossa gestão representar e inovar. Então fico muito feliz com você aqui e peço a você para se apresentar como gostaria de ser apresentado. Primeiramente queria agradecer pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com os senhores, pessoas de muita experiência, que a gente está aqui para compartilhar também. Agradecer também aqui os telespectadores, os internautas que estão aqui com a gente, nos acompanhando. E eu, como o Sargento Borges falou, sou o Carlos Feitosa, conhecido lá na minha cidade, Camusim. Mas no mundo militar, eu sou conhecido como Cabo Feitosa, de fato. Um pouco da minha história seria... Nasci em Camusim, cidade que amo, de coração mesmo, passei um tempo fora, como nosso amigo Carlos Moreira falou, fui da Marinha do Brasil, por questões de família, não sou de uma família muito bem financeiramente, digamos assim. Uma família abastada, né? Então, digamos que tinha que ter umas situações para o negócio conseguir caminhar. E lá em Camusim, como muitos falam, antes era o quê? Ou é pescador, que lá é a renda que domina o município, ou vai para a Marinha. Atualmente é polícia militar, né? Militar. Então, nesse momento a gente foi para a Marinha. Chegou um momento que eu vi que pessoalmente eu não tinha mais o que crescer lá dentro, não estava satisfeito. Foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer o concurso do bombeiro. Me desliguei da Marinha para fazer esse concurso do Corpo de Bombeiros. Você saiu de lá para estudar? Saí para estudar. Foi na sorte, foi na... Não, foi na coragem. Foi na coragem. É uma história aí bem peculiar. Então decidi sair. Hoje sou do Corpo de Bombeiros. No mesmo momento, quando eu saí, também eu passei no vestibular para Direito. Foi meio que simultâneo. Aquela angústia que eu tinha veio a dar aquela acalentada quando a gente consegue conquistar, né? Então, hoje sou formado em Direito, passei no AB, sou bombeiro militar. Não advogo pelo fato de o estatuto da advocacia não permitir. Tem a incompatibilidade de militar advogar. Mas hoje eu tenho a possibilidade de me desligar do Corpo de Bombeiros e advogar. Mas, como hoje o bombeiro, eu tenho um amor gigante por ser bombeiro militar. Sei que é uma profissão que tem que ser muito mais valorizada do que mas a gente está aí, está abraçando. E, além de tudo isso, tem uma família maravilhosa lá. A Rafaela, o João, a Eva e também a minha mãe, a Leda Feitosa. Abraço, você é uma guerreira.
Tá aqui, por mais que eu não demonstre isso diariamente, mas você é uma mulher guerreira, uma referência para mim. Então é basicamente isso, assim, de uma forma bem sucinta, né? Vamos já agora penetrar um pouco mais na sua vida. Eita. Aí vem fez a média aí com a mamãe, né? Tinha que fazer. Vamos tá famoso agora. E tem uma situação muito especial, porque o nosso convidado hoje, o Capo Feitosa, vou continuar chamando de Capo Feitosa, né? Apesar que meu xará é Carlos, né? Esse rapaz tem esperado para vir pro podcast. Eu acho que desde quando a gente iniciou, ele estava na fila. Era para ser um dos primeiros, né? É um negócio dos convites. E aí a gente, é negócio dos convites, né? Tinha minhas escalas lá, o que você diz? O que aconteceu dos convites? Passado não deu certo, como é que é? Tá meio complicado, eu tava quase desistindo aí, eu tava quase negando o sujeito convidava e depois tirava de tempo, como é que é? Mas deu certo, tamo aí, certo, né? Brincadeiras à parte, é uma satisfação imensa, claro que realmente é dificultoso, não moro na capital, então tudo fica mais difícil, agendar, compatibilizar, né? A minha agenda com a dos senhores, perdão, mas estamos aqui, o que importa é isso, que estamos aqui para fazer o melhor. Então agora nós vamos no nascedouro, de onde ele nasceu, já falou que é Camusim, é um filho de quem, com quantos irmãos, como é que foi a infância, onde foi, qual foi o bairro, o que fazia. Então, começa daí, pega da tua infância, para depois lá, a gente... Aí vai pegar até a Marinha, né? Então vamos lá, pessoal. Não, até hoje ser representante A. O final então, vai ser representante da maior. Sim, com certeza. Tem que chegar aí, tem que chegar. Estamos guardando isso pro final para ser um fechamento, que isso me preenche bastante. Se hoje o diretor da Aspra, isso é um fechamento de um ciclo para iniciar outro bem maior. Então, sou de Camusim, como eu falei, filho da Leda Feitosa, da família Feitosa, obviamente, né? Cabo Feitosa não é à toa. A minha irmã é a Pamela. Pela minha mãe, é só os dois, é o casal. A Pamela e o Carlos Feitosa. Porque desde a infância não teve aquele casal, de fato, normal. Era separada, a minha mãe. O meu pai sempre tivemos uma boa relação, mas sempre foi afastado. E isso acaba dificultando algumas situações, né? Aí no caso, teve uma vida difícil, de fato, afastado, sem aquela presença. Só pela mãe mesmo. Isso. Né? Ele sempre foi presente, mas quem era a comandante da casa era ela, reconhecida inclusive por ele. Ela que comandava, mulher guerreira, fez de tudo, vendeu roupa, botava na bicicleta, vendeu linguiça, ela fazia a linguiça, ela é guerreira, não é à toa que eu falo isso. Nunca falei isso pra ela. Agora vai ficar nos anais da história da internet. Então... Já se emocionou. Bacana. É interessante. Ela supriu a presença do pai e foi uma grande mãe, né, uma referência, como você falou. Trabalhava para dar o sustento, porque ela não tinha salário fácil, então ela tinha que correr atrás diariamente para poder dar o mínimo de dignidade para você e sua irmã. Sim, mas graças a Deus, né, com a ajuda que ele pontualmente fazia, algumas ajudas através de um alinhamento, a gente veio fazendo, veio construindo. Minha irmã, muito estudiosa, muito dedicada. Eu estava ali no meu ensino médio e começou... Mas tu era estudioso? Estudava. Como era limitado o estudo, escola pública, a gente acaba que, como não tem aquele hábito mesmo do nerd, acaba que a gente não... Ficava um pouco à vontade, né? melhor, né? Porque, cara, não, a escola pública, hoje, muito melhor do que no passado, mas na frente da rede particular, tá muito aquém disso, né? Então, no caso, no meu ensino médio, passou aquele pessoal daqueles cursinhos, né? Sabia nem o que era, que lá em Camusim, hoje a internet, a mídia tá um pouco mais disseminada, mas ninguém entende muito bem. Pareceu um pessoal vendendo concurso da ANS. O que é ANS? Não, é Marinha. Aí tava aquele pessoal lá do fundo lá da sala, vamos lá, vamos pra essa Marinha. Eu tinha quantos anos? Se é que antes disso também, isso vale a pena pontuar essa situação, lá pelos meus 12 anos, eu comecei a ajudar meu pai. Ele era topiqueiro. Ah, bacana. Ele começou, e como eu falei... Então foi o primeiro emprego, foi ser... de fato, pode dizer isso. Eu não considero por não ser um emprego formal, mas era basicamente... eu precisaria... Como a gente não tinha muita renda, eu tinha que ganhar alguma coisa, e eu vi ele falando que ia contratar alguém. Opa! Eu disse, ei, bota aí nesse negócio. Eu vou, não, mas dá pra mim sim. É pra quê? Pra abrir porta, amarrar as coisas em cima, cobrar o povo, tamo aí.
Olha aí, viu? Aí a gente foi lá, no tempo, isso tá com muito tempo, era R$5 no dia, eu acho. Era uma coisa assim que era pouco, mas pra mim era muito. Eu não ganhava nada. Ganhava uma diária. Eu não ganhava nada, né? Ganhava uma diária. Isso. Trabalhava de manhã, de tarde ou só de tarde? Não, de manhã eu estudava e ia à Então tarde. estava à tarde. Então era voltava meia 6 da diária, noite. R$5 estava bom demais. Tava. No tempo, como eu não tinha condição, não tinha um celular. Quando começou, isso no ano lá de 2005, 2000, por aí. Então o primeiro celular que eu comprei foi eu, comprei trabalhando e tal. Comprando o quê? Comprou o quê? Um celular. Um celular, tempo, já? A juventude ali queria um celular e não tinha Nessa quem me época desse. já tinha celular. Rapaz, 2005. que é isso, ele é tão... Que é isso também, era aqueles que abriam assim, que era top. E tal. Então, com o seu trabalho lá com seu pai na Topic, com 12 anos de idade, juntou os cascalzinhos. O que eu lembro, cara, que a gente ia comprando outras coisas, mas o que eu lembro com nitidez foi a compra desse celular. O que mais marcou, vai. E a compra que, mais do que o seu celular, é porque era uma conquista, né? No tempo é uma coisa que a gente almeja naquele tempo, que a gente tem a cabeça muito, muito pequena, o horizonte é curto. Mas tinha um valor muito grande, né? Por mais que fosse um mas celular, mais do que tinha um esse valor foi muito grande. No tempo eu comprei um tênis pra minha mãe. No tempo acho que, salvo engano, era um Olympus preto lá, não lembro, preto com rosa. E dei pra ela, aquilo também me preencheu bastante, poder estar fazendo aquilo. Cara novo, sem dinheiro, e consegui fazer uma das primeiras conquistas. Aí a partir daí foi indo, surgiu a situação do ano de 2008, mais ou menos. Foi quando surgiu essa questão, 2007. Eu estava terminando o ensino médio, apareceu o cursinho que eu falei agora há pouco, e a gente decidiu fazer. Passei na prova. Minha mãe não queria, porque minha mãe é muito apegada, né? Se eu não fosse como eu sou... Com 15 anos já podia ser Não, isso não, já no ano de 2000, isso passou, é porque eu dei uma pulada na linha do tempo. Ah. Quando chegou aqui eu já tinha 17 anos, quando eu terminei Entendi. o ensino médio. Aí minha mãe não queria, porque ela é muito apegada e tal. Aí não, eu vou. Por que eu vou? No tempo... Além da separação do meu pai, começou a surgir a história que ele ia casar com outra pessoa, né? E eu sabia que a minha irmã não teria como... Estrutura, assim, pra... Ela queria fazer enfermagem. Eu não sabia se ele ia dar o apoio necessário. E se ele não estava conseguindo manter ela da forma da estrutura logística que tinha, eu tinha que fazer algo. No mínimo, sair do caminho, né? Então, com 17 anos, você já estava ali assumindo a responsabilidade que teria que ser do seu pai, já que ele iria casar e necessariamente teria que ter alguém para ajudar mais ainda a sua irmã por conta da limitação orçamentária da casa. Eu, no mínimo, saí para ele ter condições de manter ela, né? Uhum. Então foi quando eu decidi ir, eu falei pra mãe, eu vou, você querendo ou não, eu vou, porque já tô na hora, Rapaz, tu era peitudo, né? Tem que buscar, tinha que buscar porque era necessidade. Então fui no ano de 2009, a partir daí foi que eu consegui que a minha irmã entrasse na enfermagem, hoje é enfermeira, formada. Então claro, você ajudou ela. claro que foi uma pressão pro meu pai dar, né? Porque a maior parte da faculdade que deu foi ela, mas tinha que ter essa pressão e vir através de mim. E também até porque tirou essa despesa. Então foi importantíssimo. Aí entrou num período da Marinha, que eu fiquei de 2009 a 2012. Fiz a escola em Fortaleza, morei 1 ano e meio em Manaus e morei 1 ano e meio no Rio. Porque se a gente for falar toda a história da Marinha, a gente vai passar aqui um ano mais ou menos falando disso. Então, só que chegou um momento que eu achei que não estava mais me preenchendo, porque as Forças Armadas, ela tira sua vida pessoal. Você, de fato, fica propriedade das Forças Armadas. Diferente das Forças Auxiliares, você assina inclusive Forças contrato. Auxiliares é a Polícia Militar e Bombeiro Militar, pessoal. Isso. A gente assina contrato e não pode sair dentro desse contrato. Se não é deserção, vamos buscar e tal, tudo isso. A deserção de fato lá existe. A nossa de deserção é um pouco diferente. Então, eu não poderia sair. Eu estava num tempo, eu estava no curso de cabo. Morava só lá? Lá, não morava com os amigos. Chegou um momento, porque eu decidi sair de lá, chegou um momento, eu até pouco tempo eu não considerava isso tão grave como hoje eu percebo que era. Chegou um momento de a gente brincar, a gente tem essa mania de dizer assim, não, tá cheio de problema e tal. A gente morava em Niterói, lá pelos 5º, 6º andar. Aí um amigo meu, a gente ficou na janela e disse, pô, se a gente pulasse aqui, acabava os problemas. O pensamento. Brincadeira idiota, brincadeira não, no tempo eu achei, a gente pensa como tinha brincadeira. 20 anos ali. Lá eu tinha 19, 2012 eu tinha 22 anos. 22 anos já. Aí a partir daí começou a me vir um vazio. Não, isso aqui não dá pra mim. Aí teve um dia, no tempo Semana Santa, que eu passei 3 dias de folga, aí foi quando eu senti.
Não, tô muito tempo de folga. Aí não ocupava a mente, né? Num tempo eu tava lendo um livro, 1808, de Laurentino Gomes, se não me engano, né? 1808. Li uma página, não me preencheu. Fui para um curso, no tempo eu tava fazendo um cursinho lá pra EFON, que eu tava ligado à Marinha, tudo era Marinha, né? Não assisti 5 minutos de vídeo aula, também parei. Fui assistir o filme também, não me preencheu. Eu saí andando pela orla de Niterói. Aí liguei pra minha mãe. Aí, mãe, aí como é que tá as coisas e tal, tudo bem? Ela tava com a família toda reunida. Aí aquilo, pronto, aí arriou, né? E tu sozinho lá. Era no Rio de Janeiro essa época? Isso eu tava na orla de Niterói, ali perto do Porto das Barcas. Aí eu só disse assim, mãe, eu tô indo embora. O que, menino? Tá maluco? Eu disse, mãe, bem, isso eu já decidi, eu vou embora. Se você vai me receber ou não, não sei. Eu sei que eu tô indo embora. Aí foi quando ela disse, não. Isso aí foi de repente, isso sem foi de planejamento Não, isso foi de repente não, como falei. Você estava se sentindo, desde que eu fui pro Rio de Janeiro, começou a vir essa vontade de ir embora. Entendi. E cada vez que a gente tirava férias e voltava, ia aumentando. Chegou um momento que estava insustentável. E eu decidi, ainda levei um monte lá, que estava também na dúvida, vamos embora também. E eram cearenses os outros? Cearenses, a maioria todos de Camusim, que vieram embora. Teve um de Pacajus também, Alexandre. Então, nesse momento eu decidi, ela disse, não, se você... E tinha a sua estabilidade lá, né? É justamente por isso, ela ficou com medo de que... Não, meu filho está largando um emprego federal, que o pessoal, um emprego federal, que não é nada. Se você olhar até hoje, que teve um aumento, você mora no Rio de Janeiro ganhando menos que qualquer pessoa aqui. É irrisório, né? Para o custo de vida que tem lá. Ganha menos que um soldado da Polícia Militar. Ganha, bem menos. Hoje, se não me engano, ganha em torno de 2.000 e pouco, um marinheiro lá. Para morar no Rio de Janeiro, morar no meio do país aí, que o custo de vida é bem mais alto. Então foi quando eu decidi vim embora mesmo sem nada. Não, vou fazer, se eu não passar alguma coisa vai dar certo. Eu vim mesmo, eu não aconselho isso, não aconselho. Inclusive tem um amigo meu lá, eu digo, não, pô, tu tem que ter muita garra para sair. Porque tu pode chegar aqui e se arrepender, porque tinha um emprego de fato, consolidado, ali certo, mais que seja pouco, mas sair para nada, né? Mas eu saí decidido o que eu queria fazer, queria ter uma formação, que lá não dava para fazer, não tinha tempo. A gente reclama da nossa escala, né, que é 1x3, 1x2, mas lá tinha essa escala e ainda tinha um expediente. Que hoje já não tem mais por causa da questão financeira do país, até onde eu sei, deu uma diminuída esses expedientes. Então eu decidi sair, fiz concurso do bombeiro, passei também para direito. Na mesma época? Na mesma época. Inicialmente eu passei através do Enem lá para a UESP, na estadual do Piauí. Aí depois que eu transferi para a UVA, através do concurso, né, uma transferência ex ofício, e dei continuidade na UVA, me formei pela UVA em 2019. E tô aí no bombeiro, tenho 8 anos no bombeiro, aconteceu muita coisa, mas muito mais rápido do que no tempo. Os 3 anos da Marinha, parece que foi 30 anos. Os 8 anos no bombeiro, eu lembro agora eu entrando no bombeiro, porque eu tava mais satisfeito, né? Mais leve, né? Você tá mais feliz. Tava em casa. Então, tá perto da família, né? Isso aí não tem preço. Perto da família. Não, com certeza. Isso, até a minha mãe, eu vi ela rejuvenescer com a minha presença. Então, eu estava até estudando agora há pouco para delegado. Meio que eu dei uma parada, foi quando apareceu a Aspra, né? Eu estava estudando e estava angustiado. Aí o pessoal dizia assim, não, mas no tempo que tu estava fora, tu estava na Marinha. Mas é a mesma coisa, porque você fica com aquela trava psicológica, psíquica, o que quer que seja. Lá você vai ganhar mais, mas vai ter mais status. Mas, de certa forma, o psíquico da pessoa vai se repetir, né? Então, eu arrisquei tudo, é o que eu sempre digo. Você não adianta. No tempo que eu estava na Marinha, eu me sentia que... Me sentia o quê? É como se eu estivesse num poço, segurando nas paredes, né? Tentando uma coisa que não dá. Você não vai conseguir subir no poço segurando pelas paredes. Você vai cair e vai sempre estar... Então, o que eu sempre digo, você tem que ir pro fundo do poço para você tomar impulso e conseguir sair daquela condição. Foi o que eu decidi, não, vou sair de vedado mesmo, não sabia o que ia acontecer comigo quando eu saí da Marinha. O medo bate, obviamente, você está com segurança. Mas aí, Feitosa, quando você fala que não aconselha, eu já vejo com outro ângulo. Você pode dizer assim, eu não aconselho quem não vai ter a coragem, a resiliência de lutar por algo melhor. Tem razão, assim, você está decidido, você vai ter coragem de utilizar o seu tempo para adquirir o conhecimento e buscar a melhoria da sua própria vida. Você tem essa certeza? Tenho. Então, eu te aconselho a sair. Né? Eu costumo dizer que na Polícia Militar,
o policial militar ele tem 3 saídas. Porque, como você bem sabe, por vários motivos, o principal motivo é o estresse interno, né, por pressões que ocorrem na instituição e também a pressão externa por conta do crime, e a escala, o sobrepeso, enfim, vários fatores que afetam ao policial militar estar estressado e se tornar uma pessoa mais negativa. Aí fica reclamando, né, da escala, do comando, do governo e de vários fatores. E eu falo sempre, só tem 3 saídas. Ou a pessoa, ela tem um autoconhecimento e tem a coragem de se utilizar do tempo escasso dele para estudar e sair para outro concurso. Ele já tem a estabilidade, então ele vai e estuda para uma coisa melhor, já que não está se sentindo feliz na instituição. Ou ele, se tem um perfil comercial, algo desse tipo, se utiliza do tempo vago para ter uma renda na qual ele também vai se sentir contemplado com outro tipo de atividade, ou ele tem uma melhor educação financeira, se adapta e engole que a polícia militar, o bombeiro militar, ou seja, qual for o emprego, é o melhor que ele pode ter em razão de ele não ter tido a coragem das outras 2 opções. O que ele tem que buscar é ter uma positividade maior e saber que só depende dele a melhoria da própria vida. Então, nesse caso, quando você tomou essa decisão e você propõe que outros possam também se utilizar do seu exemplo para tomar essa decisão, você está deixando claro. Eu deixei, mas logo em seguida, papai, eu passei no concurso de bombeiro militar, que ganhava mais do que eu ganhava anteriormente, e eu passei para o curso de Direito Público, na universidade pública. Por quê? Porque eu estava decidido em pagar o preço, de pegar meu tempo e ser destinado a adquirir conhecimento e fazer com que seja necessário para eu melhorar de vida. Então, eu vejo que essas decisões são necessárias ser tomadas. E agora as pessoas, muitas vezes, elas se acovardam e se acomodam com a pequenez delas. Não, com certeza. Eu só não fiz complementar quando eu falei justamente nesse sentido, porque é difícil, não é fácil. Como eu falei, a pessoa geralmente pensa que não, daqui eu vou subir. Você não vai subir se arrastando pela lateral, você não vai subir. Você vai em direção ao poço, você não vai subir. É barrento, é lama que tem ali, você vai escorregar para o fundo e vai ficar sempre daquele jeito. Você tem que assumir aquela situação, ir até o fundo, fazer toda a estratégia de saída e se dedicar com muita força de vontade e dedicação para você conseguir. Quando eu falo que eu não aconselho, é no sentido de o cara me dizer, não, porque é difícil. Aí, pô, então você está estabilizado, se é para você sair daqui e não pagar o preço, que é alto, aí a gente fala, então fique, você está bem, só que você tem que ter aceitação. Exatamente. Você tem que ter aceitação. A partir do momento que você tomou essa escolha, tem que existir a aceitação, porque vai ter várias consequências, várias incertezas, talvez angústias da pessoa, porque ela vai estar imaginando uma situação de crescimento sem fazer por onde e vai passar a vida se sentindo mal naquela posição que está. E detalhe, tem que abrir mão de certas coisas, com né? toda certos certeza. Privilégios, né, que você com toda certeza. tem aí, né? Para o propósito que você almeja, você tem que abrir mão. Com toda certeza. Não é só flores, não. Quando eu saí da Marinha, inicialmente, né, voltou para casa, ficou né? Aquele ânimo, aí a gente soltou um pouquinho, liberou lá as energias que estavam presas longe de casa. Passou assim uns 2 meses, não. Ele tá querendo dizer o quê? Ele entrou na tinha farra, que ter as férias, tinha que ter as férias, né? Aí depois sentou, entendeu, ó, agora acabou. Nesse meio termo a gente acaba que se afasta alguns amigos ou colegas, não sei, porque você não tá naquela mesma vibe, naquela mesma sintonia, então acaba se distanciando. Até porque você não tinha perfil de pescador, né? Que era outra possibilidade lá de Camusim. Então aí, com certeza, né? Isso é realmente lá, é um pessoal guerreiro, viu? Um pessoal que sai todo dia ali em torno de uma madrugadazinha para voltar cedo, com peixe. É sensacional. Camusim lá, quem não conhece aí, pode chegar lá no Camusim, você vai ser muito bem recepcionado
e vai ter belezas infinitas lá. Olha, então, a gente vai cobrar, rapaz, a gente vai cobrar. O pessoal da Europa estão assistindo aqui, vou direto para Camusim, viu? Então, só continuando nessa situação do preço a se pagar, então é isso, é nesse sentido, você tem que entender o esforço, se você não quer pagar, tem a aceitação. E aceite onde você está, tem essa questão de... Me falta um termo agora, então vai ficar na aceitação mesmo, né? E entender que essa é a sua vida e ser feliz com ela. Ser feliz é o que importa. Você vai passar a vida angustiado e não vai viver aquele presente. Vai ver a vida pensando no futuro, talvez no passado, se foi de uma família boa e veio a quebrar. Aí você tem que viver aqui, você está aqui no presente. É o momento que você tem para viver. Porque muitas vezes o grande erro do ser humano é pensar muito no futuro, o que vai acontecer, como é que eu vou fazer para chegar em tal ponto, ganhar mais dinheiro, enfim. Esquece do presente, esquece de fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, estar mais próximo à família, que é algo que você faz hoje e consegue manter esse conforto do lar, esse acolhimento, né, dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe também, da sua irmã, enfim. Isso é muito positivo. Até para te alimentar espiritualmente, né? Para tu conseguir no dia a dia, porque a gente sabe que o trabalho da polícia militar ela é ostensiva, tá ali, tá buscando proteger a sociedade. O bombeiro é o queridinho da sociedade, né? Mas não é porque não, a gente fala, mas evidentemente, que é uma situação de risco, né? Vocês colocam também a vida de vocês em risco para salvar o próximo, né? E eu acho que olhando por esse lado, e aí isso é bem claro quando tu fala, é gratificante o trabalho que tu exerce. Sim. Então, eu tenho certeza que hoje tu se sente muito melhor, mais confortável no Corpo de Bombeiros do que quando tu trabalhava na Marinha. Se sentia preso, distante da família e não dava resultado. O resultado foi tão bom que veio parar na Aspra. Olha, o primeiro ponto é justamente essa questão de casa, né? Só isso já alimentou meio que 50%, porque se está longe de casa é muito ruim. A cultura é diferente, não tem um respeito à diversidade cultural por aí, principalmente no Sudeste. Aí, no caso, essa questão da segurança pública, a segurança pública eu considero como uma das profissões, policial militar, bombeiro militar, polícia civil, toda a segurança pública, porque é a última barreira antes do caos da sociedade. Então tem que ser valorizado, o pessoal sempre, não, tá ganhando muito bem, tá ganhando muito mal, você arrisca a sua vida. O policial militar todo dia sai de casa sem saber se vai voltar. Aí muita gente fala, não, o bombeiro é o queridinho, o bombeiro é bom demais, mas ninguém quer fazer o que o bombeiro faz nas suas ocorrências de grande complexidade. Eu falei muito aqui, mencionei a questão de um poço, você já viu várias ocorrências de um bombeiro resgatando uma pessoa viva ou morta ou um animal dentro do poço. Eu já tive essa experiência de pegar, infelizmente, a pessoa em óbito num poço de talvez 10 metros, 15 metros, o pessoal assistindo, se eu estiver esticando vão falar. Então, é totalmente diferente a visão de você de fora e a pessoa que está lá dentro. Você se sente desligado do mundo totalmente, com um corpo lá com 3 dias, você imagina como está a situação de decomposição e o cheiro dentro de um ambiente confinado. E é você sozinho, quando você olha para cima, você não vê o mesmo diâmetro. Você é como se ele estivesse fechando e você está ali e a qualquer momento você vai ser desligado do mundo. É a sensação que você tem lá embaixo. Quando você está numa torre, da mesma forma. Então você vê a sua vida em risco o tempo todo. Só que essa parte ninguém fala, você só fala a parte e como o bombeiro está ali de prontidão, esperando a ocorrência. Que isso é muito, muito importante. O pessoal não valoriza isso. Não, tá aqui só para dormir. Não, eu tô lá me preparando, eu tô lá deixando minha mente em paz para me pegar uma ocorrência de grande complexidade que existe diariamente dentro do Ceará, situações de grande complexidade. Se não tem todo dia, eu dou graças a Deus, porque se a gente trabalhasse o tempo todo, 24 horas por dia, é pessoas em desgraça. E sempre é uma situação bem complicada, é pessoas perdendo os seus bens, uma casa inteira queimando, perdendo familiares, a gente está ali. Eu sempre costumo falar que o profissional da segurança pública, posso estar até falando besteira, então o pessoal aí da psicologia, do psiquiatria vai me corrigir, mas não tem a mente 100%,
porque não tem como você estar o tempo inteiro ligado com a desgraça humana. Você ligar, o policial militar sempre dentro de confusões, sempre está envolvido em confusão de marido e mulher, com a questão de Maria da Penha, confusão de festa, com alcoolismo. Trabalha só com a parte negativa. Só a parte negativa. O bombeiro com a morte, você absorve todo aquele sentimento de tristeza daquelas pessoas, inevitavelmente. A gente começa a olhar para um corpo, uma perna aqui, um braço ali, a gente começa a ver aquilo com normalidade. Mas o nosso corpo, nossa mente está absorvendo aquilo ali, inevitavelmente. A minha primeira ocorrência, no ano de 2015, em Sobral, foi um acidente de trânsito. Você trabalha em Sobral desde o início, né? Desde o início. Sempre estive em Sobral. A minha primeira ocorrência foi até com o nobre Magalhães, que faleceu há pouco tempo. Meus sentimentos à família. Estava lá a gente Magalhães nesse... O Magalhães foi... Ele era cabo do bombeiro. Faleceu há pouco tempo. Infelizmente, aí teve uma doença aí natural e acabou vindo a óbito. Então, a gente foi para essa ocorrência, passa mil coisas na sua cabeça. Será que eu vou dar conta? Será? Porque a primeira ocorrência, eu nunca tinha pegado um acidente de trânsito. Só que quando eu cheguei lá, meio que fica automatizado. Você olha para um lado, é você, não tem outra pessoa para fazer. Você vai olhar para quem? Para a polícia, na polícia tá lá protegendo para você trabalhar. A guarda tá olhando o trânsito. O médico tá esperando você tirar a pessoa das ferragens. É só você. Então você não tem tempo de estar se surpreendendo, como você vem do mundo civil, com aquela pessoa lá esflagelada, aquela pessoa totalmente com os membros amputados. Você não tem tempo para isso, você só tem tempo de cumprir sua missão. Então é isso que a gente dá. Só que inevitavelmente, aquilo a gente vai absorvendo. A gente vai absorvendo aquilo. Eu lembro quando a gente é mais novo, que a gente vê aquele acidente, a gente fica impactado vários dias, né, pensando naquilo. Pô, a gente não tem condição de fazer isso, mas está internalizando. Tem um HDzinho ali dentro que está guardando isso e a mente está sendo comprometida com isso. Tanto do bombeiro militar, eu vou falar mais do bombeiro que eu tenho a vivência, né? Mas do policial militar da mesma forma, envolvido em todas as desgraças de confusão, de tiroteio, o medo de morrer diariamente. Então isso prejudica o ser humano, porque não é o natural do ser humano. A não ser que tivesse em um estado o mais forte é que vai ganhar, né? Aquele estado lá do homem das cavernas, só se fosse para a gente ter essa como naturalidade. Uma sociedade organizada, em regra, não teria essa situação. O ser humano normal não vai ter medo de morrer constantemente. Aquele receio. Em razão do seu trabalho. Em razão do seu trabalho, em razão da vida, porque o policial não é só no trabalho. Mas a questão do medo... Você tem um receio de estar atento 24 horas por dia. Eu digo assim, em razão do seu trabalho. Quando eu falo nisso, eles estão trabalando ou de folga. É por ser profissional. Sim, por ser profissional de segurança pública. Agora o medo é até um gatilho, né? Isso eu tô falando do ser humano, não é pra ter cuidado, no total, não necessariamente o agente de segurança, né? Para você ter cuidado. Se eu for por aqui, eu vou me dar mal e tal, enfim. Justamente. Agora, essa questão do subconsciente, isso é muito sério e não é levado em consideração. Não se atentam para isso, né? Houve a melhoria? Houve. Agora, como você está chamando, acendeu a luzinha vermelha do alerta, né? Para as autoridades terem um olhar diferenciado para o agente de segurança, né? É importantíssimo, porque as pessoas acham que são robôs, é o Robocop. Não, ele aqui não tem... Até o Robocop tinha, né? Tem um pedaço humano nele, né? Então tem sentimento, são pessoas com sentimento ali dentro. Claro que ela vai criar aquela capa. Porque principalmente o policial, o bombeiro já é mais despojado de mostrar o lado humano, mas o policial tem que ter aquela capa, porque... O bombeiro, ele tem maiores liberdades, né? O antecessor aqui do podcast foi o Sargento Reginaldo. Ele é ator, aí citou o Oscar Brito, que é ator, comediante, tinha um bailarino, tinha vários outros profissionais, né, na área artística dentro do Corpo de Bombeiros. Na Polícia Militar, eu acredito que não é tão aceitável. Ainda existe, né, uma cultura interna machista, uma cultura mais fechada, mas ainda é difícil, é diferente. A própria sociedade, se o cara, vamos dizer que o cara vai ser bailarino, porque ele gosta, não tem nada a ver com situação. Ele sexual, gosta de ser. Não tem nada a ver, ele gosta. Mesmo que fosse. Não tem nada a ver. Aí o que acontece? Você vai lá atender uma ocorrência, aí a sociedade, uma pessoa com pouco estudo, pouca formação, ele vai misturar as coisas, ele não vai entender que aquela pessoa ela tem uma vida pessoal. Ela tem uma vida pessoal, familiar. Ela mistura, principalmente numa cidade pequena. Principalmente numa cidade pequena, né? Que tem um contato. Você tem um controle da vida pessoal da pessoa na cidade pequena. Camusim é uma cidade pequena?
é relativamente pequena, ou seja, se você consegue controlar a vida de todo mundo, então... É, o famoso fofoqueiro. Tem os bairros, um pouco os bairros mais distantes, mas a gente acaba conseguindo ter esse controle aí. Controlar a vida dos rapazes. É o Big Brother. Então é nesse sentido, o policial não tem a plena liberdade, não só na situação legal, né? A liberdade de expressão legal que já não tem, mas mesmo na questão pessoal, a plena liberdade de poder exercer o que quer, porque vai ter preconceitos. Então ele acaba sendo retraído, acaba criando uma capa e dizendo, não, isso aqui não me incomoda, mesmo estando incomodando. Então você condiciona a mente a achar que aquilo não está incomodando e você vai absorvendo. E uma hora explode. Uma hora explode, é o que vem acontecendo hoje, né? Eu até conserto, eu disse que geralmente o ser humano normal, ele não se preocupa, ele não tem medo de morrer todo dia. Só que atualmente a nossa sociedade está condicionando isso ficar uma situação normal, né? A gente está vendo tantos casos que está acontecendo. Agora, Feitosa, você destacou aí a primeira ocorrência, foi aquela adrenalina e tal, e gerou até uma certa insegurança. Mas durante todo esse período que você está no Corpo de Bombeiros, teve outro momento que você lembra que, poxa, esse momento aqui foi bacana, eu consegui salvar uma vida, ou consegui evitar um acidente, sei lá, algo desse tipo? Que te marcou também? Alguma ação marcou que de forma positiva, forma negativa? Positiva, né? Infelizmente a gente tem registrado muita coisa negativa, mas vamos buscar esse algo positivo. Vou falar né? dois pontos que foram importantes para mim, acredito eu, né? Já tivemos muitas ocorrências. Por mais que acham que o bombeiro fica lá mais de boa, né? Mas tem ocorrência constantemente em Sobral. Tem Vocês abrangem ali a região norte, Sardabiapaba, o próprio Camusim, aquela região, tudo é concentrado no batalhão de Sobral. Infelizmente, devido a ser uma área muito grande, poucas são as vezes que a gente consegue ir salvar uma pessoa de fato com vida. Porque tem todo o deslocamento, né? A única vez que eu me recordo assim, salvando a pessoa com vida é mais a questão do salvamento aquático, que a gente está ali naquela prevenção, Carnaval, Semana Santa, e a gente está no momento da ocorrência, né? As demais, afogamento, a gente no quartel é mais difícil você chegar dentro dos 5 minutos de vida da pessoa. Então, esse afogamento. Acidente também, dependendo do que pega a pessoa também, se foi só na perna, tá ali comprimindo ali artérias, a gente consegue chegar a tempo e resgatar. Mas, levando para a sua pergunta, já tive muitas ocorrências de um jeito de ter medo mesmo, de cair, de me acidentar, de não voltar para minha família. Tivemos uma ocorrência muito emblemática, que rodou vídeo aí em todo canto, que era um cidadão que estava em cima do poste, aí tinha lá os bombeiros, e tocaram com uma... Tu tava lá? Tava no meio não sei se o senhor chegou a acompanhar. Então, como é que ele tava lá no poste? Ele tava no poste, querendo se matar. E aí vocês? Aí tinha um bombeiro lá numa caixa da Enel, o outro em cima, e a gente subiu também, e ficou muito arriscado. Resgataram ele? Resgatamos, porque até a gente tentou até que ele chegou a exaustão e a gente desceu ele já desacordado. Então ele saiu com vida. Mas dentre essas tem a torre, que assim que eu tive minha primeira filha, foi a primeira vez que eu tive assim medo de fato de morrer no bombeiro. Acredito porque tinha meu bebê, tinha acabado de nascer, né? Que era uma torre, aquelas torres de energia, né? De alta tensão. E era muito alto, que o cara tava pra se matar. Então quando a gente começa a subir, a gente começa a achar, será que vai dar... Não tem altura não, né? Não, mas a gente começa o medo, pode acontecer muita coisa. Eu acho que o medo era justamente de não poder voltar para casa naquele momento. Mas uma ocorrência que me chamou muita atenção foi um acidente de trânsito, ali pela Jijoca, mais ou menos. Não lembro bem, eu sei que tinha uma pessoa dentro, tava os bombeiros fora, eu entrei para me ver a situação dentro do carro, né? Já estava sinistrado o carro. Eu entrei e tinha lá uma senhora, que eu acho que era uma caixa de som do carro, tinha batido na cabeça dela, ela estava lá. Quando eu cheguei assim atrás dela para pegar ela e tirar, aí eu acredito que passa aquele filme, né? Por ser uma pessoa mais velha, geralmente não peguei ainda criança, mas de criança é muito complicado também, porque a gente começa a refletir nos familiares, né? Então eu peguei uma senhora, geralmente quando a gente pega a pessoa mais nova, infelizmente tem que ser assim, a gente tem que agir com profissionalismo e tem que pegar como se fosse uma coisa normal. Mas nessa pessoa, como era uma senhora, a gente começa a refletir a mãe, né, naquela situação. Então aquilo me tocou muito, isso foi... acho que no começo, lá nos 2 anos de carreira. E até hoje isso mexe comigo. Mas ela sobreviveu? Não, ela estava em óbito já. A gente acaba refletindo, né, a situação. Não tem como, né? Por mais que você tenha experiência, por mais que você não tenha medo... Aí na hora a gente segura, né? Na hora eu fiquei normal, peguei aqui e tal.
Aí vem só depois a conta. E ninguém pode ver. Lá o pessoal, como você falou, você vai acabar acumulando muita coisa. Você tem que manter aquilo ali. Você tem que manter um padrão, uma mostra para a sociedade de confiança. Justamente. Mas depois alguns acabam desabando e tendo um psicológico bem abalado. Você vê que só tem você ali, não vai ter outra pessoa da sociedade que vai interferir naquela situação. Então você não pode se mostrar fraco ali para a sociedade. Vamos falar de coisa boa? Vamos que não tenha sido coisa boa até agora. Vamos pra frente. Vamos falar de representatividade. Porque ele já se emocionou algumas vezes. Eu não sabia que você era tão sensível. Você... não, isso aqui é massa, porque eu me identifiquei, porque quando você traz uma história e que você reviveu e fala, você está sendo verdadeiro quando você se emociona. Isso é sensacional. Por isso poucas pessoas sabem da minha vida, né? Que eu sei que é melhor deixar guardado ali. Deixa quieto. Eu falei pra você, hoje nós vamos conhecer o Feitosa. É engraçado, né? Porque no dia a dia nós acabamos não nos importando tanto em saber mais das pessoas que já estão próximas da gente. Aí, aqui, nós vamos nos aprofundar, né, na vida e vamos conhecer melhor ainda você. Vai falar tudo, não tem pra onde correr, não. E aí, o seu tema agora, garoto? Bom, representatividade, né? Porque o Capo Feitosa ele não foi convidado à toa para participar da gestão e, pelo que eu sei, né, me disseram que você é muito vibrador, você é muito questionador. Então, talvez isso tenha sido algo positivo para hoje você fazer parte da gestão. Porque aquela pessoa que é muito omissa, muito calado, a gente não sabe o que calado quer. Então, o Sargento Borges fala melhor e fala com propriedade sobre essa passagem na tua vida, onde vocês se conheceram. Você já era associado da Aspra e aí começou, como ele gosta de falar, a gênesis da situação no qual culminou no convite e você aceitou prontamente. E hoje tem feito um trabalho magnífico na diretoria de esporte da entidade. Fazer um relato rápido, o Feitosa ele foi o primeiro bombeiro a nós convidarmos a ser representante. À época eu era vice-presidente e depois ele aceitou. Eu não vou entrar no mérito, talvez ele vá contar maiores detalhes. E o que me chama a atenção, de fato, em qualquer que seja o policial, o bombeiro militar, porque eu costumo dizer que onde eu vou, nós vamos caçando talento, né? Tem a possibilidade de buscar pedras preciosas para ser lapidadas e poder servir conosco através da Aspra. E quando a pessoa é questionadora, é o perfil muito mais provável de dar certo, porque eu particularmente percebo que o mundo ele é movido por líderes que questionam. A todo momento a gente tem que estar questionando e buscando inovações para poder elevar ainda mais as possibilidades para a sociedade. Aí depois do Feitosa, ele foi trazendo outros representantes, foi fazendo um trabalho a nível estadual, ou seja, eu chamei ele para ser representante lá no batalhão de Sobral. Ou seja, ele, além de ser questionador, ele é uma pessoa inquieta, ele tem um perfil de liderança, ele é uma liderança nata. E ele foi buscando outros locais em todo o estado de Ceará, pessoas que também pudessem se voluntariar e se tornar representante. Por quê? Porque antes de tudo ele foi buscar conhecer a entidade. Então, com o conhecimento, ele viu a importância que ele tinha em ser representante e não ficou só para ele. Ele foi multiplicar para trazer ainda mais. E para você ter uma ideia dessa multiplicação, a época que o Feitosa se tornou representante, janeiro de 2024, nós temos o primeiro diretor da história da Aspra sendo bombeiro, que é ele. Na eleição passada, nós trouxemos 2 para a eleição que participam até hoje do Conselho Deliberativo, o subtenente Duarte em Iguatu e o Moraes, que é o Lucas Levi, aqui de Fortaleza. E ainda tem outros 9 que foram nomeados representantes. Então nós temos 12 pessoas diretamente na tropa do Corpo de Bombeiros fazendo parte da gestão. Então é só para desenhar um pouco com relação desde a vida do Feitosa, ou seja, tudo isso foi provocado inicialmente por ele. Foi ele que, por isso que ele tem pouca atribuição, porque as pessoas olham, mas
tu é o que lá da Aspra? Diretor de Esporte, Cultura e Lazer. E ele é focado só nisso? Não. Ele é o responsável pelo esporte, ele é o responsável pela representatividade de maneira geral da região norte inteira, e ele é o líder master do Corpo de Bombeiros. Então ele é o diretor que ajuda e conduz o restante dos outros representantes para poder fazer o trabalho representativo no bombeiro no estado de Ceará. Então, talvez essa característica que ele falou, que é um pouco emotivo, vem justamente de uma característica que eu acredito que é muito de mim, a questão de empatia. Eu me coloco muito no lugar das pessoas, então acaba que isso, você acaba absorvendo todo o sentimento que tem naquele local. Verdade. Então lhe deixa um pouco vulnerável nesse sentido. Você acaba se envolvendo diretamente. Isso, acaba se envolvendo e o corpo, né, dependendo do seu nível, ele responde. Então, como eu falei no começo, eu estava estudando para delegado, porque em regra me formei em Direito, eu tenho que usar minha faculdade. Tenho que usar. Então era uma coisa que estava mais ou menos no nível lá, segurança pública e tal, status, dinheiro. Só que isso não me preenchia. Isso não me preenchia. Eu vou ser só mais um servidor público, como eu já sou um servidor público. Só que hoje eu ajudo pessoas. Lá eu não sei se eu vou ter essa mesma possibilidade de o que tem de tão bom no bombeiro. Não é o trabalho. O pessoal acha que é o trabalho que é bom demais. Não. É porque o reconhecimento é importantíssimo. Ele preenche de uma forma... Motiva, né? Que nenhum outro local eu acredito que eu teria isso. Então, quando veio o convite, que aconteceu lá na reinauguração da subsede, porque... Em Sobral. O que aconteceu? Não tínhamos dentista em Camusim. Eu disse, por que não vou ter dentista em Camusim? Se tem em Sobral, tem em Fortaleza. Camusim é... Em outras cidades, então. Em Camusim, como o Augusto falou aquele dia, Camusim é pescador, é policial. Então tá cheio de policial, por que não vai ter o dentista? Vai ter que ter o dentista. Já tinha falado com algumas pessoas, não sabia quem era o Borges, não sabia de forma alguma quem era. Só que ele tava lá. E do jeito que ele é conversador, conversando com todo mundo, é aquele ali mesmo. É aquele ali que vai resolver. Se ele não resolver, eu vou pelo menos encher o saco. Aí ele veio, falando que todo mundo chegou até mim. E aí, comandante, eu tava de serviço no dia, a gente foi lá, deu uma passadinha na viatura. E aí, comandante, como é que o senhor tá? Tudo bem? E o dentista como assim, não, que o dentista lá já... Isso eu já sei, isso aí tudo, eu quero saber como a gente faz pra gente colocar. Deu logo uma coxa nele. Porque não adiantava eu escutar a mesma coisa que eu já vim escutando, né? Aí ele falou, depois você vai trazer 10 adesões e tal, e a gente vai colocar, mas é porque tem que ter uma pessoa lá pra conseguir. Eu consigo. Eu arranjo um profissional, quer adesão, traga adesão, mas eu quero dentista. E o negócio fluiu e em seguida ele perguntou assim, ó, ei, tu quer ser representante? Lá no meio da conversa já. Eu disse, e o que é isso? E o que é isso? Ele, não, tu vai levar o nome da entidade, tu vai fazer esse feedback e tal. Pô, já faço isso então. Só que na nível regional, né? Eu já fazia isso, a gente já fez adesão. Né? Como associado. Que a gente fez lá o cassino. O cassino é tipo como se fosse um grêmio dentro do bombeiro pra gente ter um espaço pra gente. A gente fez solicitações, fez adesões pra mostrar boa vontade. Então o que eu pensei? Se eu já tô fazendo isso, então coloca aí, depois você me explica. Eu quero o dentista. Eu sei que nisso aí foi começando, foi criando um laço. A gente foi entendendo melhor a situação, foi tendo reuniões com demais representantes, entendendo toda a grandiosidade que é a Aspra, né? Eu já tinha essa mente de uma entidade que faria a diferença na vida do policial e bombeiro militar, mas eu não entendia o funcionamento, não entendia como funcionavam as eleições da Aspra. E hoje, você vai me ver muito mais calado do que falando, porque eu estou observando, que a gente tem que aprender muita coisa, né? Então, quando surgiu o convite, ele pediu para me vir, eu vim despretensiosamente para conhecer a rotina da capital, porque eu queria conhecer de fato, eu queria entender, já que abriu espaço, quero conhecer, eu quero conhecimento. Cheguei lá, o então presidente era vice-presidente da Aspra, a gente conversou na sala e foi mencionada uma possibilidade, mas disse que não era uma promessa, era uma possibilidade. Eu não, por mim eu estava só conhecendo, não importava se ia dar certo, se não ia, só que criou já aquela expectativa, que foi feito o convite de fato lá no clube, acredito que foi numa festa de final de ano. Foi na festa de final de ano de 2022. O convite para ser diretor. Convite para ser diretor, de fato. Não, agora é real, tu vai e tal. Eu disse, não, só tem um probleminha. Primeiro eu tenho que conversar com a minha família. Porque primeiro a minha família, como você falou, o meu espiritual tá ligado à minha família. Então, ele entendeu e tal, a gente conversou, não sei se eu dei a resposta no mesmo dia, que eu tava a minha família ali, quando eu menciono a minha família,
é a família que vai ser atingida diretamente, né? Que é a sua esposa, e os filhos. Conversei com ela, expliquei que seria uma situação que não era só nomeação e tal, era uma situação que ia me tirar da família por muitas horas, muitos dias. Então ela tinha que estar comigo. O exemplo é hoje, né? O exemplo é hoje. Eu tô há 2 semanas fora de casa. Passei em Sobral, passei quase 2 semanas, estou terminando aqui a minha itinerante. E ela tá lá compreendendo, então... Forte abraço também pra minha esposa, Rafaela Azevedo, por ser essa guerreira, entender. Forte abraço. Manda um beijo pra ela. Rapaz, negócio de abraço a gente manda para amigo. Então, um beijo, eu só queria agradecer essa pessoa que é a minha esposa, guerreira, dedicada ao lar, certo? Queria dizer aqui, eu também sou meio travado para isso, talvez a infância toda prejudicial, eu nunca falei, assim, eu falo poucas vezes, mas... Eu amo essa mulher. Agora eu botei fé. E ela tá comigo num momento bom, num momento ruim. A gente tá junto. Isso é o mais importante. A gente tá sempre dialogando. E um dos nossos diálogos foi justamente na entrada da Aspra. Ela tava junto comigo, entendendo o que ia acontecer. Eu sei que vai ser difícil. Claro que em momentos ou outros ela diz assim, porra, não vai ficar em casa mais não. Porque é normal. Ela sente aquela falta daquela pessoa. E pelo trabalho também você ficar ausente, às vezes tá no dia desgastante, né? É normal acontecer isso. Claro que eu digo assim, peraí, olha o contrato da que a gente fez lá atrás. Aí ela entende e tal, porque é normal. Normal, eu também sinto, eu digo, não, pode deixar, vai lá pro seu trabalho e vem quando a gente sente. Não, meu filho, vamos parar aqui um pouquinho, vamos ter o nosso lazer. Então, essa cobrança é normal. Se não tiver cobrança é porque também a família tá se desfazendo. Tem que ter a cobrança. Então... Somente agradecer, desafio, né? Ela aceitou, ela tá junto comigo, ela tá construindo essa história na Aspra junto comigo, ela faz parte dessa história. A tua retaguarda, né? É a retaguarda, não a coadjuvante aqui na parceria do lado, direto, só não tá aparecendo na câmera, mas tá aqui, tá comigo. E de vez em quando aparece, né? Aparece de vez em quando com a gente aí, nos eventos, e no que precisar ela tá junto, tá com a gente, tá somando. Isso é importante. Como uma vez o Bosch perguntou, quem foi que fez esse vídeo aqui? Eu fazendo os vídeos lá em como assim, quem foi que fez esse vídeo aqui? Que não tem ninguém lá pra fazer isso contigo. Isso que tá lá na Rafaela, gravando esse vídeo aí. E ela só não faz mais coisa comigo porque não tem tempo. Tem que trabalhar também, né? Tem que ter a vida dela pessoal, que ela não pode... A mulher não pode ficar com sua vida condicionada ao homem. Ela tem que ser sua independência, ela tem que ser... Porque, cara, não, isso é até chato, mas vamos dizer que acontece uma coisa... que os dois têm que se separar porque é normal, o ser humano, não deu mais, não colou. Aí ela vai estar condicionada a você, ela vai ter o quê na vida dela? Por mais que tenha toda essa separação, vamos lá, vamos olhar para os bens, a questão jurídica. Cara, mas ela não construiu a profissão dela. Ela não tem a independência dela. E independente disso, para a pessoa se sentir bem. A mulher tem que ter a sua independência, ela tem que caminhar, independente do marido, tem que estar lado a lado. Ela não tem que estar atrás, ela não tem que estar na frente, ela tem que estar do lado do esposo. E os dois juntos construir a vida em família, né? Porque no final a maior finalidade é essa parceria para a gente dar uns filhos à sociedade que consiga somar. E se a gente não estiver bem alinhado e bem comprometido com isso, a gente vai dar pessoas para dar mais trabalho na sociedade, né? Então a gente tem que estar bem alinhado nesse sentido. É importante você estar bem. Se você está bem na família, se você está bem no seu trabalho, você vai conseguir ter a noite tranquila de sono, né? Para na labuta do outro dia você, poxa, estou preparado aqui fisicamente, espiritualmente, vou dar meu gás aqui. E a gente percebe isso no teu dia a dia. Um trabalho as poucas vezes que eu participei lá em Sobral, em determinados eventos que você estava lá, né, no seu ofício. E aqui também como diretor, como representante, né? Você consegue administrar muito bem o seu tempo em relação a isso e entregar as demandas. Você é um cara muito comprometido. E geralmente essas pessoas comprometidas, existe uma assertividade muito grande. Então é por isso que você veio somar ao time e está dando certo. E a prova maior é que esse evento, né, que a gente já pode até divulgar aqui, sim. Não só pode como deve, né, que você está à frente lá em Sobral, vai acontecer em maio, são eventos alusivos ao aniversário da Aspra, e lá você vai ter uma missão bem pesada, né? Conta pra gente aí, como é que está sendo a organização. 5 de maio, né? 5 de maio a gente está com esse projeto o dia grandioso, como a gente está vendo essa corrida, como um evento de fato,
grande, que vai fazer diferença, vai fazer Sobral tremer de novo. Rapaz, porque não, o nosso sócio e o público civil que vai participar não merece nada menos que isso. Vamos fazer a terceira corrida Aspra na cidade de Sobral. Vai ser uma corrida com uma estrutura bacana, como tudo na Aspra, vai ser um evento de excelência, né? Olha aí. A Aspra não pode ser menos que isso. E quem desejar participar? Quem desejar participar já pode estar. Já tem um link lá na página Aspra CE Oficial, mas também os corredores aí já conhecem. A Cronos Ride, a inscrição está sendo feita pelo site da Cronos Ride, pode acessar. Pedir lá, certo? Tem um link lá na comunicação. A legenda, né? Sim. Muito legal. Tá lá na legendazinha, então. Nesse vídeo também, na hora que sair a tua fala, fica show de bola. Fica show de bola, facilita, né? Para os corredores, para quem não conseguiu ainda. ainda. Tem algum contato específico? O contato para a corrida pode ser o meu e o da secretaria, né? Eu, porque eu sou o organizador direto, mas inicialmente parte lá da secretaria da subsede. A gente coloca lá na descrição também. O contato tem no Aspra CE Oficial, tem lá no Cronos Ride o contato, qualquer dúvida do organizador, no caso eu tô à frente, tem um contato também na subsede lá no Cronos Ride. Eu não vou ter o contato agora que eu não vou lembrar, né? Então a gente deixa lá no link lá. E depois a comunicação coloca na legenda. Sim. Né? Então, com tudo isso... Dia 5 de maio, a grande corrida Aspra em Sobral. Isso, vai fazer diferença. Vai fazer diferença na cidade, essa corrida. Olha aí, massa, cara. A expectativa é com maior tudo isso, possível. na diretoria de esporte, nesse sentido, é excelência, é buscar. A gente faz torneio de futebol, torneio de tiro, a corrida anual, lembrar que a gente quer continuar. Que iniciou... pela primeira vez na história, o torneio de tiro, na gestão Representar e Inovar, que está à frente da diretoria, a Vossa Senhoria. Sim, é importante ressaltar isso, que antes tinha o tradicional torneio de futebol society, né? E atualmente a gente botou no calendário de eventos esportivos o torneio de tiro, que já vem acontecendo em várias cidades. Quem sabe a gente faz também do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu está sendo analisado para colocar no calendário aí, né? Quem sabe em maio. É importante. E também tem aqueles atletas, com o Sargento né? Guilherme, né? Aqueles atletas que se destacam, né? Como o Cleto lá de Guaraciaba do Norte, né? Sim. Que é ciclista, ele sempre está apoiando, né? Sempre está apoiando, e outras pérolas, né? Dentro da polícia, do aí bombeiro militar. Nossos associados que estão aí. E muitos até levam a bandeira da Aspra para outros estados, né? Com certeza. Participam de competições. Então, e esse apoio e suporte que a diretoria de esportes dá é fundamental. Fundamental para o incentivo do esporte. Para o incentivo, né? Então é mais ou menos nesse sentido, a gestão sempre à frente, você sempre buscar essa melhora, tanto na vida profissional como na vida pessoal. É isso que eu levo para minha vida. Eu sempre ir para frente, sempre buscar subir um degrau a mais, né? E melhorando a vida, de forma a sempre poder ajudar as pessoas. Por isso que a associação me preenche tanto, porque eu consigo fazer isso, eu consigo ajudar as pessoas através da associação representando, né? É aquele lema, representar e servir, né? E isso a gente faz com muita satisfação de representar os nossos associados militares estaduais. O cabra é bom, cara. O pai falou bonito agora. Rapaz, o meu voto é dele já. É diferenciado, viu? Esse pessoal do Camusim, né, tem o Sargento Rogério que também é de lá. O sol é diferenciado. Mandar um abraço para o Sargento Guilherme, nosso representante lá também da região de Camusim. Inclusive, dia 3 de fevereiro, em Camusim, será o primeiro pré-carnaval da história da Aspra. Rapaz, essa gestão é só inovando. Rapaz, é porque tem no slogan, representar e inovar. Então, houve a inovação do torneio de tiro, vai ter agora esse pré-carnaval, tanto em Camusim como em Tianguá, dia 3 e 4 de fevereiro. Estaremos lá, curtindo essa festa com os nossos associados e seus familiares. E, meu irmão, agradecer demais a sua presença. Você tem um perfil de uma pessoa que realmente busca servir e que tem um propósito, né, que vai além da questão financeira, por isso que você declinou com relação aos estudos para delegado. Então é uma questão totalmente pessoal, nós já conversamos a respeito disso e eu falei, rapaz, mas continue então a estudar, mas como você acabou de mencionar, você não estava se sentindo preenchido. Então eu acredito muito, né, eu sou prova viva disso por ter passado em outros concursos e poderia estar ganhando uma remuneração melhor do que eu ganho na Polícia Militar e tendo uma folga melhor para empreender, que também é outra paixão que eu tenho.
porém, dinheiro não é tudo. Né? O dinheiro pode ser até consequência em razão de determinadas paixões. Mas nós que fazemos parte da Aspra, a diretoria executiva, a imensa maioria da gestão, dos conselhos, são pessoas que realmente buscam fazer a diferença no meio coletivo da tropa, da polícia e do bombeiro militar, que em consequência também ajuda os seus familiares. Eu costumo muito dizer que você não vai mudar o mundo por mudar o Brasil, a questão política, polarização, vamos mudar o Brasil. Não, vamos mudar a nossa casa. Então, vamos mudar, começando do nosso terreiro. Então, o nosso terreiro ou é a nossa cidade, ou é a nossa categoria. E no nosso caso, especificamente, são os policiais e bombeiros militares associados à Aspra, em que a gente tem esse respaldo de representá-los, para que a gente possa, quem sabe, também, com os diálogos com as autoridades, e, em consequência, melhorar a qualidade de vida e a dignidade dos demais militares estaduais. Então, meu amigo Carlos Moreira, qual é o comando que você tem depois desse bate-papo aqui com esse cara sensacional? Bom, primeiro eu quero dizer que o Feitosa é uma figura, eu me identifiquei muito com ele, é um cara bacana, a gente fala entre os irmãos, é um cara massa, né? Um cara 100% e contagia essa alegria, essa energia dele, e que, não diferente de você, me surpreendeu hoje. Ele é assim, durão, enérgico e tal, assim, no bom sentido, de querer as coisas certas, né? Ter tudo certo ali, pronto e acabado. Que isso é uma virtude do ser humano, né? Buscar sempre para atingir 100%. Nós não somos 100%, só Deus, mas aí você busca essa perfeição e eu acho isso muito bacana. Essa sensibilidade que ele tem, né? O meu comando é esse, essa sensibilidade. Essa sensibilidade só veio hoje, então. Foi? Foi. Nesse bate-papo, tu se surpreendeu com a sensibilidade dele. Não, a sensibilidade Tu já tinha percebido pela emoção. Sensibilidade? Não, é a emoção. Então foi hoje. A emoção que ele traz nas palavras e também na ação é algo que a gente tem que refletir, porque toda vida que ele se sensibiliza ao ponto de enfim, lacrimejar os olhos, mostra aí o amor que ele tem para com a família, para que ele, e melhor ainda, porque a família é algo valoroso, né? Com o próximo, alguém que ele não conhece, se identifica e é evidente que ele está fazendo a coisa certa, ele está servindo, porque o sujeito que vem a essa terra e não serve o próximo, de nada vai valer a passagem dele na terra. Então você faz com maestria o servir, e essa tua sensibilidade, eu encaro como algo muito positivo, né? É o diferencial. Rapaz, o meu comando também é diferenciado, viu? Eu tive agora Eita. Cara, pense que eu tô aqui pensando, cara, eu tive essa ideia assim, relâmpago. Coragem empática. Aí. Tu viu? Tô vendo aí. Caralho, coragem empática, porque eu identifico em você uma pessoa extremamente corajosa por ter largado na Marinha, ter acreditado em si mesmo, e obviamente eu acredito também que em Deus, e você teve a coragem de mudar totalmente de ambiente por outro, e ao mesmo tempo com a sensibilidade que foi demonstrada em razão da empatia, né? Então eu acredito que esse conjunto é muito próprio da sua personalidade. E qual é o seu comando, Feitosa? Então, para chegar até aqui, com tudo isso, essa sensibilidade, essa coragem empática, teve todo um caminhar, né? Toda uma estrada a ser percorrida. Difícil, muito difícil para a gente estar aqui. Então, o comando que eu deixo para todo mundo que está aí nos assistindo seria persistência, para você conseguir atingir todos os seus objetivos. Hoje está longe de eu atingir meu objetivo, que geralmente é interno o nosso objetivo, né? Está longe ainda, está muito longe, mas até pouco tempo eu ainda não tinha chegado no trilho. Eu acredito que hoje eu já estou mais próximo de entrar no trilho e começar a alcançar os objetivos. Então, é persistência. Meu irmão, agradeço demais a sua participação. Eu fico imensamente alegre de agora ter dado certo, já depois de outros convites, mas por conta dos desencontros e de você morar a 350 quilômetros daqui de Fortaleza, você ter vindo aqui. Muito obrigado pela participação.
A gente que agradece aí, viu? Estamos sempre à disposição, que precisar, estamos aí, como sempre, né? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. E aí, você, gostou? Aí no YouTube, não deixa de curtir. Se inscreve no canal, compartilha para outras pessoas, compartilha pra negada lá do Camusim, aquela galera lá, manda pra lá, que é um personagem importante aí da região norte, que é o Carlos Feitosa. É um cara que nos impressionou com a sua sensibilidade e eu tenho certeza que a história de vida dele pode ser referência à sua vida. Muito obrigado a você da TV Metrópole, a todos vocês e até a próxima. Minha continência e meu respeito.